dentro da termologia, né? Então, essa aula agora está sendo gravada, tá bom? Nossa aulinha online, nossa live está sendo gravada. Essa gravação é para que você que não assistiu a aula agora ao vivo por algum motivo, possa assistir depois. E para vocês também, né? Estão aqui ao vivo comigo, pode assistir essa aula depois para quer lembrar de alguma coisa, quer revisar alguma parada, enfim. Então nós estamos na termologia. Não saímos dessa frente da física, não. E dentro da termologia nós vamos na calorimetria. Metria significa medida, tá? E calor significa energia na forma térmica, né? Nessa modalidade de energia aí térmica, tá? Calor, eu vou representar a letrinha Q, de quantidade de calor. Depois vocês vão entender melhor por que isso, tá? Quantidade de calor, letrinha Q. Ó, pessoal. Então vamos lá, ó. O que eu vou pedir para vocês considerarem? Dois objetos. Esse aqui amarelhinho e esse aqui azulzinho. Note a diferença entre os dois, porque essas linhas aqui, ó, elas representam a vibração das moléculas. Quando nós estudamos temperatura, lá no início da termologia, eu falei com vocês que temperatura era essa grandeza física que está associada à vibração das moléculas, certo? Então, quem que vocês acham? Né? Faz de conta que vocês não repararam as outras coisas que tem aqui nesse desenho, só repararam a vibração das moléculas. Qual dos dois aqui tem uma temperatura maior? Amarelo ou azul? Valendo! Amarelo. Amarelo, muito bem, Riso, muito bem, Nalanda. Ó, é só você olhar para a vibração da molécula. Veja bem, ó. Olha, essa aqui tem 3 linhas representando uma vibração mais intensa que essa. Beleza? Aí, olha só, se isso for verdade, se a temperatura do objeto A for maior do que a temperatura do objeto B, como aqui está escrito, o calor, que é essa energia térmica, vai fluir do de maior para o de menor sempre, tá? Então, ó, a energia térmica, calor, flui de forma espontânea do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, até que o equilíbrio térmico seja atingido. O que seria o equilíbrio térmico? Os dois estarem na mesma temperatura, no mesmo ambiente, tá bom? Beleza? Então tá. Vamos nessa levada aí. Aí agora, eu vou pedir para vocês fazerem um esquema para mim. Todo mundo está num lugar que tem uma maçaneta e uma porta? Pertinho aí? Se tiver uma maçaneta e uma porta pertinho, eu quero que você levante agora. Se você estiver sentado, se estiver deitado, você pode levantar, que assistir a aula deitado não existe, não tem como. Levanta, por favor. Segura a maçaneta com a mão esquerda e a porta com a mão direita. Aí depois você volta aqui. Vai lá, um segundo. A maçaneta com a mão esquerda e a porta com a direita. Segura e volta aqui. Eu vou falar sobre equilíbrio térmico. O que é esse negócio de equilíbrio térmico, né? Vamos lá, Luana, você abre seu áudio aí para mim e descreve agora a sensação que você teve aí para mim, por favor. Então levanta. Vai lá, pega a maçaneta, pega a porta e volte aqui. Rapidinho para a aula não acabar, porque vai ficar demorando só para responder A rapidinho. maçaneta tá gelada e a porta tá, tipo, a madeira tá em temperatura normal. Top. Não, uma em relação à outra, você sentiu a maçaneta mais fria do que a porta, né? Na verdade, a porta não está tão fria assim. Só que Sim, essa maçaneta e essa porta estão juntas tem um tempão aí, não estão, Luana? sim. Deve ter, aqui do meu apartamento onde eu moro, é um apartamento antigo, tem 50 anos que a mesma maçaneta está na porta. Então, não tem como as duas estarem com temperaturas diferentes. Beleza? Porque elas estão juntas tem tempo. Mas a Luana teve essa sensação diferente, tá? Aliás, só para aproveitar aqui, quando o professor pedir para você fazer um experimentinho simples, tenta fazer, porque é para melhorar o seu entendimento sobre a matéria. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com você querer aprender. Aí olha aqui,
Hashtag fica a dica aí, tá, Luana? Aí, bebê, por que você sentiu essa diferença, Luana? Porque o material que é feito a maçaneta é um metal. E o metal conduz bem energia térmica. Você pode reparar, fazendo o quê? Se você for fazer um miojo, se você esquecer uma colher de metal, né, com toda de metal, sem cabo nenhum de outro material, dentro da água fervendo do miojo, você vai segurar nas colheres, vai queimar até a mão. Agora, se for uma colher de madeira, o que vocês acham? Quem cozinha aí? Colher de madeira queima a mão? O cabo? Não queima a mão. Por quê? Porque, diferente dos metais, a madeira conduz pessimamente energia térmica. A madeira não conduz energia térmica de uma maneira legal, ela demora muito. Tanto que ela queima. Antes mesmo de conduzir a energia fica tão acumulada num determinado lugar que ela incendeia, pega fogo. E a colher não pega fogo assim. Né? Beleza? Então os materiais são diferentes. Agora eu te pergunto, se eu tivesse um termômetro aqui, se eu desse um termômetro para a mão da Luana aí agora, aí a Luana foi lá e mediu a temperatura da maçaneta e mediu a temperatura da porta, vai dar diferença nas duas temperaturas? Não. Mas a sensação foi diferente por quê? Porque as nossas mãos não são instrumentos de medida. As nossas mãos, nossos sensores, né, eles servem para poder sentir fluxo de energia, ou entrada ou saída, ou seja, eles conseguem entender o calor. Nossos sensores. Por exemplo, quando a energia térmica está saindo da minha mão, eu tenho a sensação de frio. Quando a energia térmica está entrando na minha mão, eu tenho a sensação de quente. Tá? Então, os nossos sensores, guardem isso, porque a atividade experimental desse trimestre tem a ver com isso que eu estou falando com vocês. Mas nós vamos chegar ainda, né, mas é mais lá para frente. Mas tem a ver com isso aqui que eu vou falar agora, tá? Então, beleza? Então, as sensações são diferentes porque são materiais diferentes. É a mesma coisa de eu falar para você agora, né, se você tiver calçado agora de um chinelo de borracha, você tirar um pé do chinelo e colocar direto no chão. Aí você vai sentir uma coisa diferente. Ah, por quê, professor? Porque o material que é feito o chão, o piso da sua casa, é diferente do material que é feito o seu chinelo de borracha. Então, a condução, a transferência de energia vai ser diferente. No trabalho, você não sentiu, Fernanda? Pode ser que o chão esteja em equilíbrio térmico com o seu chinelo e você não teve essa diferença bem gritante. E também depende do material também que é feito o seu piso, né? Se for porcelanato, você vai sentir uma coisa diferente, se for cerâmica é outra coisa, mas o normal é sentir, tá? Pode ser também que você esteja aí precisando procurar um médico. Brincadeira, tá brincando. Mas depois, enfim, experiência é assim mesmo. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas na real era para ter dado uma sensação diferente aí, tá? Mas bom, vamos continuar nosso assunto aqui. Aí eu botei a foto do Tom Hanks. Parece o Tom Hanks, não parece? Vocês conhecem o Tom Hanks? Tô falando aqui, sabe que vocês não conhecem também, né? Que fez aquele filme O Náufrago, que fez aquele filme o melhor filme do mundo, que é Forrest Gump, o contador de histórias. Então, não é o Tom Hanks não, tô gastando. Isso aqui é o James Precost Joules. Já ouviu essa unidade de medida lá no primeiro ano? Joule. Você calculava trabalho, calculava energia cinética, energia potencial. E aí tinha que botar Joule. Então, é esse cara aqui, o Joule, ó. Brabo, né? Na verdade. É um físico britânico aí. Viveu aí, né, no século XX. 19, 20 aí. Enfim. É isso mesmo, né? É, isso mesmo, 20. Tem que botar mais um, né? Somar mais um aqui. Aí, olha aqui. Essa unidade de medida é bem usada no Brasil, que é caloria. Tá? E essa aqui é o Sistema Internacional de Unidades, que é o Joule. Se a gente precisar de transformar a caloria para o Joule, a gente tem que usar esse fator de conversão aqui. A gente aproxima nós vamos aproximar no 19, né? É 19, olha só, Risa. É 19, tem que somar só mais um, né? Daqui é 800, tem que somar mais um 19, isso mesmo. É porque, na verdade, eu ia falar disso aqui, ó. Por isso que eu falei 19. É porque eu errei, tá? Mas eu ia falar 19 porque depois das descobertas feitas pelo Joule, alguns dispositivos foram inventados. Esses aqui foram inventados no século XX, tá? Então, usando qual ideia? Usando a ideia do calor. Então, olha só, alguns dispositivos que funcionam gerando calor. Aí eu coloquei chuveiro, secador de cabelo, ferro de passar e a lâmpada incandescente que a gente não usa mais. Todos eles têm dentro deles isso aqui, ó, que é uma resistência elétrica. O que é uma resistência elétrica? É um material
que quando a corrente elétrica passa por dentro dele, ele bloqueia, né? Ele atrapalha, por isso o nome resistência, ele atrapalha essa passagem de corrente elétrica e aí ele gera uma série de colisões com elétrons e átomos e essas colisões geram energia térmica. A gente chama isso de efeito Joule. Olha lá, o Joule jogou de novo aqui. Aí, às vezes, a temperatura dele é tão alta que ele acontece o fenômeno da incandescência, perdão, que ele fica assim, ó, emitindo luz. Tá? Então ele emite luz porque a temperatura dele está muito alta. Aí os caras foram lá e inventaram os equipamentos que utilizam desses dispositivos chamado de resistência elétrica. Então, dentro do chuveiro tem uma resistência elétrica, dentro do secador também tem, dentro do ferro de passar também tem. E aqui você pode ver, ó, da lâmpada acesona, ó. Tá? Só que a gente não usa mais essa lâmpada. Lá no vídeo você vai saber por que eu expliquei. Por que a gente não usa mais essa lâmpada. Usa só para decoração, né? Não usa mais para iluminar. A gente usa a lâmpada para iluminar, é a lâmpada de LED. Tá bom? Belezinha? Aí vem aqui. Já que nós estamos falando desse negócio de resistência elétrica e cada aparelho tem a sua resistência elétrica, ou seja, vai ter uma resistência pequena, uma resistência grande, né? Por exemplo, as meninas vão... Vocês usam secador, meninas, de cabelo? Vocês sabem a potência do secador de vocês? Você sabe, Fernanda? Em geral vem escrito assim na carcaça dele, do secador ou na caixa, né? O que é a potência? Agora sim nós vamos começar então a falar de um assunto propriamente. Então, o que é a potência? O que é a potência? É a razão, matematicamente falando, é a razão, que é a divisão, entre a energia transformada em determinado processo e o tempo necessário para transformar essa energia. Tá? Então, matematicamente falando, POT, que eu vou usar a potência assim, POT, é a razão entre Q e ΔT. Q é a quantidade de energia transformada por um determinado aparelho por unidade de tempo. Como assim, professor? Energia transformada. Olha só. Esse cara aqui, que é o chuveiro elétrico, ele transforma energia elétrica em energia térmica. Né? A água cai aqui dentro, quando você liga lá o chuveiro, a água cai aqui dentro, a resistência fica ligada por conta da água, depois nós vamos falar melhor sobre isso. Aí essa água fica em contato com essa resistência quente e cai na nossa cabeça quentinha. Quanto menos eu ligo, quanto menos eu abro ali o registro de água, mais tempo a água fica em contato com a resistência e mais quente ela vai ficar. É assim que funciona o chuveiro. Quando eu ligo muito, a água passa pela resistência com uma velocidade alta, então não dá tempo de trocar tanta energia térmica assim, então ela não vai cair com aquela temperatura. O secador também tem a mesma ideia. O secador tem velocidade e um botão para temperatura. Certo? Então, se eu ligar o secador, fixei uma temperatura lá. Né? Aqui nesse secador parece que tem 3 botões. No de Bruno, aqui de casa, só tem 2 botões. Tem um botão para ligar a temperatura e um botão para mexer na velocidade do ventiladorzinho que fica aqui atrás. Certo? Então vamos fixar a temperatura. Fixei a temperatura. Quanto mais veloz o ventilador aqui estiver ligado, mais frio ou menos quente o ar vai sair na ponta do ar-condicionado, do secador. Tá? Por quê? Porque para esquentar o ar eu tenho que ficar um tempo em contato com a resistência. O ferro de passar tem a mesma ideia. Então nós estamos falando aqui agora de transformação de energia. Os aparelhos eles pegam a energia, transformam para outro tipo de energia. A energia que a gente mais transforma é a elétrica. Né? Transforma a energia elétrica em energia luminosa, em energia térmica, energia sonora quando você liga o som, né? E energia, enfim, diversas modalidades de energia. Energia de movimento também, se você estiver falando de um carro elétrico, né? Então nós estamos falando de transformação de energia. Aí olha só, potência é a razão entre quantidade de calor e tempo. Quantidade de calor no Sistema Internacional de Unidades, energia, vai ser em Joule. E tempo, segundo. Aí a divisão entre Joule e segundo é o Watt. Quem é o Watt? O Watt é esse cientista aqui, ó, James Watt. Graças a esse cara aqui, ao Joule e mais alguns outros cientistas, a primeira revolução industrial aconteceu. Esse cara aqui, junto com o Joule e outro cientista, que nós vamos discutir lá no final desse curso, eles inventaram, né, melhoraram as máquinas a vapor. E aí, graças à invenção das máquinas a vapor, a produção deixou de ser manufaturada, né? E passou a ser, né, em grande escala. Aí que a Revolução Industrial aconteceu. Olha, britânico, tá vendo? Europeu. Aí, bom, então nós vamos usar a unidade de potência em watt. Aí, olha aqui que eu trouxe para vocês, uma tabela
uma tabela que eu peguei num site de uma distribuidora de energia elétrica aqui do Brasil. Não é a nossa aqui, não. Não é a nossa aqui, que é a Celsa, não é essa, é outra. Enfim, mas enfim, não é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar para vocês que aqui estão os aparelhos eletrônicos que a gente liga na energia. E essa coluna aqui, ó, é a potência aproximada em watt. A gente também pode representar só pela letra W, watt. Tá? Então se liga aqui. Vamos procurar o aparelho que mais gasta, aspas, energia, que mais transforma energia por unidade de tempo. Vamos ver qual é. É o aquecedor de água de passagem, é isso? Confere. Tem um fogão elétrico também de 4 bocas, ó, 6.000 watts. Tem um fogão elétrico de 2 bocas, ferro elétrico, ó, 1.000 watts. Será que tem secador? Tem secador de cabelos? Vê se vocês acham aí secador de cabelo. Secadora de roupa, quase. Secador de cabelo, 1.000 watts. O aqui de casa, o da Bruna, se eu não estou enganado, é 3.500 watts. Chuveiro 5.500. Olha só, como o chuveiro elétrico, como a Risa disse aqui no chat, como o chuveiro elétrico é o vilão da nossa conta. Aí vocês concordam que chuveiro elétrico, cadê, Risa, que você achou? Deixa eu ver onde está aqui ele. Chuveiro elétrico aqui, ó, 5.500 watts. Você concorda, então, que se potência... Olha só, o chuveiro elétrico tem 5.500 watts. Significa o quê? Que ele transforma 5.000 joules por segundo. Você concorda comigo? Quanto mais banho, quanto mais tempo no banho você demorar, mais energia você vai transformar? Não é? Quanto mais tempo você demorar no banho, mais energia você transforma. E você paga pela energia elétrica. Então, o chuveiro elétrico, o ferro de passar, o secador, a chapinha, mas vamos ver os outros aparelhos aqui, secadora de roupas, todos esses são os vilões da nossa conta de luz, que é alta pra caramba, né? Eu e Bruno aqui, nós somos em 2. Tem Tunico também, mas não conta. A nossa conta de luz dá, em geral, R$200. Aí se for pensar numa família de 5, 6 pessoas, vai dar 700, 600 reais. Aí se for pensar que, por exemplo, na família de 5, 6 pessoas, tem 2 pessoas que ganham 2 salários mínimos, dá R$2.100. Olha só como que a energia elétrica é uma vilã aí no orçamento de muitas famílias, né? Que tem esse orçamento aí de 1, 2 salários mínimos. Então, a conta de luz tem que ser baixa, a gente tem que se preocupar em usar menos tempo os aparelhos eletrônicos de alta potência. Deixa eu ver o que o Antônio está escrevendo aqui. Não, Antônio, se você colocar seu chuveiro lá desligado, né? Desligado, aí você não está tendo gasto de água elétrica nenhuma, né? De energia elétrica nenhuma. Só está tendo gasto de água, como eu ia falar. Tá? Agora, se eu ligo pouco, se eu ligo muito, eu estou tendo o mesmo gasto energético. Mesmo gasto energético. Sabe, pouco o chuveiro. Ah, eu liguei só um pouquinho para cair aquela água quentinha de manhã cedo, né? 5 da manhã, esperando para ir para a escola. Quem nunca, né? Ficou debaixo do chuveiro, aí a mãe da gente, ô menino, ô Michel, sai, você vai se atrasar. Aconteceu demais já isso comigo. Aí, se eu ligo pouco, se eu ligo muito, eu vou gastar a mesma coisa. Porque a resistência elétrica fica ligada direto. Só vai mudar se eu trocar lá, por exemplo, se eu colocar assim, inverno, aí gasta mais energia. Se eu colocar verão, aí gasta menos. Porque quando eu ligo inverno, eu aciono uma resistência elétrica que transforma mais energia ainda. Porque o chuveiro elétrico ele tem, em geral, duas... Aqui no de casa, aqui na nossa casa, ele tem 4 estágios. Tem o desligado, aí tem uma bolinha, 2 bolinhas e 3 bolinhas. 3 bolinhas, a água sai pegando fogo. Aí eu tô gastando pra caramba, eu tô na maior potência daquele chuveiro. De boa, já deu pra entender a ideia da parada? Não queria me prolongar muito nesse assunto, não. Porque vocês vão ver o videozinho depois lá da aula lá. Show? Aí aqui, Riz, ó. James Watts, século XVIII. Agora acertei, hein? Acho que acertei. Nasceu no século XVIII, James Watts. Brabeira. Agora sim. Tudo bem, Lindon? Essa parada de potência? De boaça, né? Vamos ver quem tem menos potência aqui, ou seja, quem menos gasta, ligado, né, durante X tempos aí. Ó, o rádio relógio, ó, 10 watts só.
Lâmpada de LED, lindões. Lâmpada de LED gasta 6 watts, 12 watts. Olha só como é que ela gasta pouco, né? Comparado com os outros aparelhos. Então vale a pena, por exemplo, eu deixar tuniquinho no escuro à noite para economizar energia? Não vale a pena. Eu tenho que deixar uma luzinha ligada para ele, tadinho. Tem que ficar no escuro. Apesar de gato se enxergar bem no escuro. Aí, olha só. Agora sim, eu vou falar de uma grandeza nova com vocês. Antes disso, eu vou só tomar um gole de água aí. Aproveita aí. Toma o seu também. E nós, os físicos, pegaram vários materiais em laboratório e doar a mesma massa de cada material, suponha assim, 100 gramas de vários materiais, ouro, chumbo, prata, madeira, botaram os materiais todos com a mesma massa. Beleza. E forneceram a mesma quantidade de energia para cada um deles. Como eles fizeram isso na nossa discussão agora? O que eles perceberam? Que cada material atingia temperaturas diferentes para a mesma quantidade de energia e para a mesma quantidade de material. Aí os caras pensaram, pô, caramba, eu vou criar uma grandeza física que representa isso. Né? Um número que representa quanto um material precisa ganhar energia para mudar a temperatura. Tá? E o nome dessa grandeza é calor específico. A palavra específico é porque cada substância tem o seu, é o CPF térmico das substâncias. E calor porque é energia na forma de calor, né? É essa modalidade de energia que nós estamos estudando aqui na termologia. Termo tem a ver com temperatura, que tem a ver com calor. Aí olha o que eu trouxe para vocês aqui. A formulinha primeiro. Se eu traduzir esse texto que está aqui, que eu não vou ler porque está lá no vídeo, depois vocês vão ver, a fórmula é essa. O que é esse calor específico? Show, Marcos, top. O Marcos mandou uma mensagem privada aqui, desculpa, eu tive que responder para todo mundo. Marcos, com certeza, tamo junto. Aliás, só para lembrar, se vocês quiserem falar alguma coisa e estiverem com vergonha, manda no privado aqui, uma pergunta, né, qualquer coisa assim, observação, falar, isso aqui piada ridícula, pode mandar também. Vou achar ruim não. Aí se liga na formulinha. O que é essa grandeza aqui? É a energia necessária para eu pegar uma unidade de massa, por exemplo, 1 quilo, e variar 1 grau Celsius, por exemplo. Aí os caras descobriram ou montaram essa tabela aqui. Tem mais milhares de substâncias, mas eu trouxe só algumas. Olha para a tabela. Tá pequeno aí? Dá para ver a tabela? Tá dando para ver bem? Vou dar um zoomzinho em cima dela. Ó, olha aqui. Essa coluna é essa grandeza no sistema internacional. E essa coluna é essa grandeza... Então, deixa eu ampliar um pouquinho mais, Fê. E essa coluna aqui é essa grandeza, que é o calor específico. Deixa eu só puxar o título ali para não ficar... A gente não sempre entender o que nós estamos discutindo aqui, que é o calor específico, está ali em cima. Ó. Então, essa coluna aqui está fora do sistema internacional. Veja bem, por que a unidade é essa? Olha só. C é uma definição matemática. C, Q, que é calor, energia. A unidade, caloria. M, massa, grama. E variação de temperatura, graus Celsius. A unidade de medida fica assim. Cal por grama grau Celsius. Tá? Isso aqui é o calor específico, ou seja, é a energia para poder eu variar 1 grau de temperatura daquela substância. Aí olha só, vou fazer a pergunta. Das substâncias que estão aqui, qual que precisa de mais energia para variar 1 grau? É a que tiver o maior valor de calor específico. Ou seja, a água. Olha a água. Qual que precisa de menos energia para variar a temperatura? O ouro. Na sua casa você vai verificar isso fazendo um experimento. E depois eu vou tentar gravar um para vocês aqui. Eu vou fazer aqui em casa. Você pegar 100 ml de água e 100 ml de óleo e colocar na panela e colocar o termômetro. Provavelmente vocês não vão ter esse termômetro. Sabe quem vai atingir 100 graus Celsius primeiro, por exemplo? O óleo. O óleo tem um calor específico pequeno quando comparado com o calor específico da água. A água demora muito para esquentar, mas em contrapartida ela também demora muito para esfriar. Isso é bom para nós, tem um efeito na natureza maneiro que nós vamos discutir depois. E o óleo? O óleo rapidinho esquenta e rapidinho esfria. Você pode fazer esse experimento na sua casa ali. Se você não tiver o termômetro, o que você vai fazer? Deixa a água e o óleo ferver e enfia o dedo.
Faz isso não, tô brincando, pelo amor de Deus. Vai queimar queimadura braba aí. Mas você pode fazer, sabe o quê? Jogar um... Não, não vai dar pra fazer isso. Eu ia falar pra jogar palito de fósforo, mas na água o palito de fósforo não vai acender, né? Mas no óleo ele acende. Aliás, isso é até uma... Até o pessoal usa, faz esse... Joga o palito de fósforo dentro do óleo pra ver se atingiu a temperatura de fritar as coisas. Mas enfim, vamos dar prosseguimento aqui no negócio. Aí manipulando a formulinha, lindões, ó. Pega esse cara aqui, ó. Passa pro outro lado, multiplicando. Aí como é que fica a formulinha? Eu decorei na época que eu estudei, eu inventei esse negócio aqui, ó. Quem morreu com tétano? Aí eu decorei assim. Ridículo, né? Quem morreu com tétano? Para que serve essa fórmula? Para a gente calcular a quantidade de energia para uma determinada massa com um certo calor específico mude de temperatura. A princípio, a importância dessa fórmula é essa. Depois, mais para frente no conteúdo, vocês vão entender por quê. Tudo bem, lindões? Até agora? Estou falando rápido, né? De boa. Show! Então, eu não vou dar prosseguimento, não. Eu trouxe um exercício aqui do lado para que a gente possa dar uma trabalhada nessa questão, nessas grandezas que eu acabei de mostrar para vocês, que é a pressão, que é a potência, perdão, pressão era da aula anterior, e o calor específico. Olha aqui. Oxi. Peraí. O que eu vou fazer? Aí, pronto. Ó, olha essa questãozinha que está na página 40 do seu livro. Fala assim, uma fonte térmica. Eu vou fazer sozinho e aí depois vocês vão fazer na atividade que eu vou... Terminou a aula, eu vou postar e vou selecionar os exercícios para vocês trabalharem. Aí vocês façam os outros. Uma fonte térmica fornece 500 joules de calor em 2 segundos para determinada amostra. Então, por exemplo, pensa aí na boca do fogão da sua casa. Suponhamos. Faça o que se pede. Letra A. Calcule a potência em watt. Se eu quero a potência, se o exercício quer a potência em watt, significa que na fórmula eu tenho que colocar joule em cima e segundo embaixo. Tá? Lembrando que a fórmula de calcular a potência é energia por tempo. Eu coloquei delta de transformado, né, de variado, né? Mas também, como eu mostrei para vocês lá do lado, a gente está usando agora a energia com a letra Q, de quantidade de calor. Aí aqui é só você pegar o que ele está pedindo. Eu vou escrever, tentar fazer com uma letra melhor agora. Muito feio. Watt vai ser a energia transformada e o tempo gasto para transformar essa energia. Então, anotando os dados, olha só. Ele falou que a energia transformada é de 500 joules. E o tempo para essa transferência de energia foram 2 segundos. Então já está todo mundo na unidade que eu quero. Aí é só substituir na formuleta, ó. 500, moleza, né, Lindões? Sobre 2. 250 watts. É a potência desse aparelho aí. Desse aparelho não, dessa fonte, né? Porque potência, não sei se vocês repararam, é fluxo, né? É quanto de energia é transformada ali, um fluxo de energia. Show? Aí olha aqui a pergunta que ele está fazendo. Qual é o significado do valor encontrado? Aí eu vou escrever para vocês aqui agora. Ó. O significado é esse. Que a fonte térmica transforma... Só um minutinho que eu vou levar para o lugar certo, hein? Transforma 250 joules a cada 1 segundo. Beleza, né? Ou não? Ah, tá. Pera aí, ó.
Joule é nome próprio, hein? Então tem que estar com letrinha maiúscula. Né? O sobrenome do carinha lá, do senhor ali. Molezinha. Agora vamos pro próximo, então? Quer tirar uma fotinha aí? Quer tirar um print? Pode ficar à vontade. De boa. Mais uma questãozinha para a gente trabalhar. Essa já é um pouco mais elaborada. Fala assim: uma máquina térmica tem potência de 6,27 kW. O que esse quilo significa? Essa letrinha K aqui. Quem sabe? Esse K aqui, igual o do Instagram. Isso, Risa, top. Esse K significa 1000, tá? Quilômetro não são 1000 metros? Quilograma não são 1000 gramas? Quilo, né? K de seguidores, seguidores, eu tenho 1000 seguidores. Kilobytes, 1000 bytes, você entendeu, né? Então ele falou que a potência desse aparelho, uma máquina térmica tem potência de 6,27 kW. Significa o quê? Que ela transforma 6,27 mil joules a cada segundo. Aí ele vem, sabendo que ela funciona por 150 minutos, qual é a energia fornecida pela máquina térmica em calorias? Então ele quer que você transforme para caloria no final. Como ele me deu a potência em watt, eu vou ter que usar o tempo em segundos, porque olha só, potência é energia sobre tempo. Aí ele me forneceu a potência em kilowatt. Faltou o K. Kilowatt. Show? Aí, olha só, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o significado de quilo, que significa 1000. Então já tem a potência ali. Outra coisa que ele forneceu foi o tempo. Ele falou que são 150 minutos. Será que eu preciso passar para segundos? Hã? Será que eu preciso passar para segundos? Preciso. Por que é importante passar para segundos? Porque se eu não passo para segundos, a resposta não vai sair em joule para depois eu transformar para watt, para caloria, perdão. Tá? Então eu tenho que estar todo mundo aqui na unidade certa. Ou seja, do lado de cá tem que ser watt, do lado direito tem que ser joule em cima e embaixo tem que ser segundo. Tá? Agora aqui é substituir, então vai ficar 6,25 vezes 10 elevado ao cubo. Vai ser igual a energia e o tempo embaixo. Aí, cada minuto eu vou trocar por 60 segundos, ó. Então são 150 vezes 60 segundos, você concorda? Aí, 150 vezes 60, vou fazer aqui já na calculadora para adiantar, porque a aula já está indo embora. Vou ter aqui então 9.000 segundos. Esses são os nossos dados. Então embaixo aqui eu vou colocar 9.000. E eu vou encontrar a energia, que é o que ele está pedindo. Mas não vai ser a resposta final, porque eu vou encontrar essa energia em joule. E não é isso que ele está querendo. Então aqui eu vou ter 9.000 vezes 6,25 vezes 10 ao cubo. Aí na linha de baixo, eu vou fazer essa conta aqui. Eu vou fazer 9.000 e botei 900. Espera aí que eu vou consertar. Isso. 9.000 vezes 6,25. Dá aqui 56.000
250. Confere? Aí, veja bem. O que eu vou fazer? Isso aqui está em joule, né? Isso aqui está em joule. Ele quer que você transforme isso em caloria. Aí o que nós vimos? Acabamos de ver lá no vídeo. E está até aqui, inclusive, ó. Que 1 quilocal é a mesma coisa. Isso, regrinha de 3, Isa. Top. 4,18 quilocalorias. Então, uma caloria é igual a 4,18 joules. A maneira que a gente tem de transformar. Ora. Tentei, mas não deu. Vou fazer a regrinha de 3 agora aqui no final, como a Isa mesmo falou. Então a regrinha de 3 vai ficar o seguinte, ó. Uma caloria tem 4,18, é o mesmo, né? O equivalente a 4,18 joules. Aí, 56,250 vezes 10 ao cubo vai ser E, sei lá, X, tanto faz. Aí multiplica cruzado, né? Oi? Você calculou 6,25, mas é 6,27. 6,25? Ué, na minha calculadora deu 56,250. Mas o exercício falou 6,27. E eu botei 25. Agora que eu entendi o que você está falando. Obrigado. Thank you. Então, aqui é 27. Como pode, né, gente, fazer uma coisa dessa? Tem explicação para um negócio desse? Qual que é a explicação? O professor é maluco. É essa a explicação. É 27 também. E se não tivesse na tela, dava até a entender, né? Pô, professor, você olhou errado, tá? Mas tá na tela. Só pode ser porque o professor é maluco. Agora eu vou fazer a conta de novo. Peraí. Agora sim. 56,430. Vezes 1000. Aí aqui embaixo também vai ter que mudar. Show. Agora eu vou fazer a regra de 3. Olha só como é que vai ficar. Obrigado. Foi a Risa que me consertou? Não deu para ver quem estava falando. Se foi, thanks, Risa. Aí vai ficar 4,18 vezes Z é igual a... Ah, tá. Obrigado, então, as duas. Chuchuzonas. Aí, eu vou passar a letra E para baixo, ó, o 4,18 dividindo, então fica dividido por 4,18. Quanto que vai dar esse negócio? $13.500. Confere? Vezes 10 elevado, né, ao cubo. Quase a resposta, né? Ele está pedindo em caloria. Ele não está pedindo em quilocalorias. Então eu vou deixar a resposta em caloria. Só que eu vou transformar para um número em notação científica, porque não é legal deixar um número assim. Então a vírgula está aqui, né? Que é 13.500. Então ela vai ter que andar 1, 2, 3, 4. Então eu diminui o número em 4, né, casas. Então vai ficar 1,35 vezes... Se eu diminuir em 4, eu tenho que ir lá no expoente e somar 4. Tá? Aí vai ficar assim, 1,35 vezes 10 elevado a 7 calorias. E essa é a resposta. Fechou? Tira um print aí, por favor.
Então, questãozinha fala de potência. A potência, essa grandeza vai aparecer em várias áreas da física. Na química também aparece em algum momento, mas ela vai aparecer na eletricidade, apareceu na mecânica também. Enfim, essa grandeza física, potência, está no nosso dia a dia, porque é isso que a gente se preocupa, né, economicamente falando, sobre isso, né, sobre gasto energético. Aí, por exemplo, você quer ver? Se isso aqui fosse um forno elétrico, suponhamos, forno elétrico, e aí eu soubesse, por exemplo, que a energia custa 50 centavos o quilowatt-hora, daria para eu saber quanto que eu gastei em dinheiros. Vou selecionar a questão assim, depois nós vamos resolver. Quanto que eu gastei em dinheiros deixando esse forno elétrico aqui ligado assim, ó. Suponhamos, né? Então dá para fazer esses cálculos sempre o tempo inteiro. Que, aliás, é assim que aquela moça... Já apareceu na casa de vocês? Vocês já viram aquela... aqui, eu falo moça porque aqui no prédio sempre vem uma moça medir. Mas tem homens também trabalhando. Mas aquela pessoa que vem com a maquininha para medir lá a energia da sua casa, ela mede a quantidade de corrente elétrica que passou durante um mês na sua casa. Né? Ela viu mês passado, aí agora ela vai de novo, ela vê essa diferença. Aí ela joga esse valor no computador e aí o computador já fabrica, já tem toda essa teoria dentro do programa, daquela maquininha, e aí ela já calcula para você qual é o valor da conta, imprime na hora e deixa lá na sua caixa de correio. Aqui no caso é assim. Acredito que na casa de vocês também seja assim. Show, lindões! Então, hoje nossa aulinha foi sobre isso. A aula lá que eu preparei para vocês, ela está completa, ela vai até o final aqui, ó. Aí eu queria que vocês trabalhassem os exercícios que eu vou selecionar, não vou selecionar muitos, para quinta-feira a gente já chegar aí, ó, de carrinho nessa matéria. Pode ser? Show? Então fiquem com Deus, meus amores. Ah, não, peraí. É isso mesmo, né? 11h20, né, que a sua aula acaba. É isso mesmo. Tchau, meus bebês. Ah, Yasmin, botei lá fiz as postagens lá no site, tá? Das atividades anteriores. Dá uma olhadinha lá. Tamo junto. Aquele abraço, lindões.